Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre interface na linguagem Java, entender como ela funciona. Para ilustrar, eu vou utilizar aqui como exemplo aquele jogo do Mario, que é o Mario Kart, em que os personagens do Mario eles irão concorrer em uma corrida, alcançar pontos, etc. Quem conhece o jogo lembra como é a dinâmica. Então, baseado nesse exemplo, eu vou implementar utilizando interface. Então, a gente vai simular o contexto desse jogo do Mario, tá certo? Então, para isso, eu vou começar, já tenho aqui a classe main, eu vou começar criando a minha interface. Vou chamar de kart. Então, kart será a minha interface aqui no programa, que vai oferecer o que a gente chama de contrato, ou seja, minhas classes poderão implementar os métodos que serão escritos aqui na interface. Então, na interface a gente tem apenas a escrita desse método. A gente não tem, de fato, a implementação. Então, vou colocar aqui alguns dos métodos. Então, por exemplo, teremos o método acelerar, já que essa interface representa o nosso kart. Teremos o método frear. Também podemos ter o método direção. No método direção a gente vai receber um argumento que vai ser a direção que deseja mudar, né? Direita ou esquerda. Então, string sentido. Teremos também a falta, né, dentro do jogo, que poderia ser quando o carro batesse. Então, vou colocar aqui bater. E o momento em que ele vai conseguir ganhar pontos dentro desse jogo, que seria quando o personagem encontrar ou alcançar, acho que é moedas, salvo engano. Na minha memória está moedas, não sei se eram estrelas, mas acho que era moeda. Vou colocar aqui encontrar moeda, vai acontecer alguma coisa. Ok? Certo, então temos aqui a nossa interface. Os métodos, aliás, as classes que irão implementar essa interface são as classes concretas do nosso contexto. Então, eu tenho aqui kart como sendo a interface. Agora, nós teremos cada personagem e o seu kart. Então, por exemplo, teremos o Mario Kart, que vai implementar os métodos da classe da interface kart. Então vejam que aqui no IntelliJ, inclusive, ele já informa que existem métodos que devem ser implementados. Então vou só importar aqui. E aqui estão a escrita do nosso método, né? O corpo a gente vai colocar, a gente vai implementar esses métodos agora. Então aqui eu vou apenas lançar uma mensagem. Então, quando acelerar, colocar kart em movimento. Quando frear, vou informar aqui, o carro parou, kart parou. Direção, nós vamos mandar também uma mensagem aqui. Virou a
e o valor que está sendo recebido. Aqui ele vai sofrer um dano. Então, vou colocar esse dano como uma variável local da classe. Que vai ser pontos. Opa, o tipo, vou colocar o tipo inteiro. Então, se bater pontos, vai receber menos 100. Vou exibir a mensagem. Bateu. Perdeu. $100. E vou exibir a pontuação. Ok. Vamos dizer que quando ele começar... Não, a gente faz isso quando for criar o nosso objeto. Então, aqui nós já temos pontuação, vai ser exibido. Agora falta o nosso método encontra moeda. Quando encontrar moeda, pontos vai receber a adição de 100. E a gente vai exibir as mensagens semelhantes a essa. A gente vai mudar só a mensagem. Ganhou 100 pontos. Ok. Então, temos aqui a nossa classe Mario Kart. Implementa os métodos lá da nossa interface Kart. Estão aqui sendo implementados. E agora a gente vai criar uma classe que vai ser a nossa classe controle. A classe controle vai receber, ou seja, ela vai instanciar, vai permitir, aliás, ela vai receber um objeto de um dos tipos das classes concretas da interface, ou seja, aquelas classes que implementam de fato os métodos. Então, a nossa classe controle vai ser composta por um objeto do tipo kart. Quais serão os métodos e como vai ser o funcionamento dessa classe? Então, a minha classe controle ela vai ter um construtor. Deixa eu construir aqui através da ferramenta para ser mais rápido, o vídeo não ficar tão extenso. Então, vou criar um construtor. Vejam que é exatamente o que eu quero. Eu quero que a classe controle receba um objeto do tipo kart e instancie aqui o nosso objeto, né? No caso aqui faltou só... na verdade, não vai instanciar, vai receber esse objeto. Ele vai ser instanciado na classe principal, onde existe o método main. Então, aqui eu estou recebendo o objeto do tipo kart. Na verdade, kart vai ser... Kart é nossa classe interface, né? Kart é nossa interface. Ou seja, o objeto que vai ser recebido aqui vai ser um dos objetos das classes que implementam essa interface. Então, no nosso caso, a gente tem, por enquanto, o nosso Mario Kart, né? A classe Mario Kart. E aqui eu vou ter alguns métodos, que vai ser acelera, que vai ser também do tipo void, ou seja, não possui retorno. E aqui eu vou apenas chamar, através do objeto kart, o método que está lá na minha interface, acelerar. O que é que vai acontecer?
A minha interface vai acionar a classe que implementa esse método e vai identificar através do objeto que foi passado para controle. Então, teremos o nosso método acelera. Também temos o nosso método frear, né, para chamar o método frear. Então, só para diferenciar, eu vou chamar aqui de freou. Para chamar o método frear da nossa interface. Temos o método também direção. Que recebe um argumento e aqui a gente vai chamar o nosso método através da nossa interface, que é o método direção, passando o argumento que está sendo recebido. Então, temos aqui acelera. Deixa eu ver se já temos todos os métodos aqui. Já temos acelerar, frear. Vejo que a própria ferramenta IntelliJ já sugere que estão sendo utilizados esses métodos. Tá vendo? Fica até amarelinho. Então, temos aqui o bater e o encontra moedas. Então, vamos utilizar esses métodos aqui. Bateu. E encontra moeda. Ok, então já temos aqui a classe controle, que vai acionar os métodos da classe Mario Kart através da interface, né? Mario Kart é a classe que implementa a nossa interface. Ok, não lembro se falei aqui sobre o implements, então é dessa forma que a gente sinaliza para o nosso programa que estamos utilizando os métodos da nossa interface. Estamos implementando. Ok, então vou aqui no main criar o nosso objeto. Então nós teremos o nosso objeto Mario Kart. Que vai ter o seu carro. Então, kart do nosso Mario vai receber temos aqui um objeto Mario que instancia um objeto, representa, né, uma instância do objeto da classe Mario Kart. Teremos também um objeto C1, chamar controle 1, que é do tipo controle, que recebe, ou seja, o construtor da nossa classe controle exige que na construção, na instanciação desse objeto, a gente receba um objeto do tipo kart. Qual é o objeto do tipo kart que temos aqui no nosso main? É o nosso objeto Mario, né? Do tipo kart e instancia um objeto do tipo Mario Kart. Então, Mario vai ser passado para esse controle 1. Com isso, a partir de controle 1, vou chamar os métodos acelera, controle 1 vai encontrar moeda,
controle 1. Vai encontrar outra moeda, controle 1 vai frear. E a partir do controle 1 também vai ser bateu. Não tem como bater sem estar em movimento. Eu vou colocar acelera. Controle 1, ponto, bateu. Ok, então vamos ver a execução. Então aqui eu estou chamando, vejam que eu estou chamando a partir do objeto controle 1, que recebeu um objeto do tipo Mario Kart e vai implementar esses métodos por meio da interface. Então vou executar. Então, a nossa interface ela dá autorização que a classe controle utilize os métodos das classes que implementam essa interface. No nosso caso aqui, a gente implementou o Mario Kart. E aí vocês podem pensar, mas na verdade eu criei muitas classes para uma finalidade que eu poderia ter resumido só na classe Mario Kart. Porém, a gente vai observar que eu posso adicionar outros personagens aqui no nosso exemplo. Então, outras classes vão ser adicionadas e eu consigo reutilizar, ou seja, acessar esses métodos por meio dessa interface ainda. Então, a gente vai exemplificar através das outras classes também. Então, está aqui, ó, carta em movimento, né, acelerou, ganhou 100 pontos. Pontuação foi 100, quando ele ganhou 100 pontos, ganhou mais 100 pontos, foi para 200. Parou, acelerou, bateu, perdeu 100 pontos e a pontuação final ficou com 100. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar agora uma nova classe, que também vai implementar a nossa interface. Então, eu vou chamar de Luigi Kart. Então, seria mais um personagem nesse contexto. Então, implementes a nossa interface Kart. E eu já vou importar todos os métodos. Ok. Então, vou só diferenciar um do outro. Vou colocar aqui o nome do personagem, né? Mario Kart parou. Mario Kart em movimento. Mario virou o sentido. A gente acabou não chamando esse método, mas tudo bem. Mario. Opa. Pontuação. Mario. Mario ganhou. Pontuação Mario. Ok. Então vou só copiar esses métodos, tá certo? Só para não ficar tão longo o vídeo. Então Luigi vai mudar aqui. Teremos também o nosso atributo pontos.
Ok, então temos mais uma classe Luigi Kart que implementa a nossa interface Kart. Lá no main, eu vou criar agora o nosso kart do Luigi. Que vai instanciar o objeto do tipo Luigi Kart. E terei mais um objeto controle, vou chamar de controle 2. Que vai ser instanciado e vai receber o objeto Luigi. Ok, vou implementar os mesmos, vou chamar os mesmos métodos, só vou mudar o objeto. Então vai ser controle 2. Que vai chamar. Ok? Então vou executar para a gente ver a primeira execução. O que acontece? O meu objeto controle 2, que é do tipo controle, vai receber um objeto que nesse caso agora pertence à nossa classe Luigi Kart. Então vejam que, por exemplo, os métodos foram implementados, chamados e diferenciados. Então a nossa classe controle, veja que eu tenho aqui referente a Mario e referente ao Luigi. Como implementei os mesmos métodos, mesma saída. O nosso controle, ele recebe esse objeto do tipo kart, que na verdade é a nossa interface. Então, a nossa interface oferece a escrita do método. Então, na verdade, eles serão implementados pelas nossas classes, que podemos chamar de concretas. São elas que realmente implementam os métodos e é onde os métodos são de fato implementados. Ok? Qual a vantagem de utilizar a interface? Nesse contexto, por exemplo, eu poderia agora inserir os diversos outros personagens e de forma organizada eu consigo definir qual objeto controle irá receber, ou seja, qual objeto o controle irá de fato manipular através da interface kart, certo? E das demais classes que implementarão essa interface. Então, por exemplo, já vocês quiserem continuar o exemplo, podem adicionar os demais personagens, como o Yoshi, como o Toad, e por aí vai. Ok? Então, esse foi o exemplo de interface em Java, utilizando o contexto do jogo do Mario Kart. Até o próximo vídeo, gente.